Olá, amigos do Negócio no Esporte. Eu sei que vocês notaram, a gente começou o nosso programa sem som. Nossa técnica já resolveu esse probleminha e estamos de volta aqui com Negócios no Esporte, falando do que há de mais moderno em gestão e em marketing esportivo. E hoje, para falar aqui no nosso programa, né? Eu esqueci aqui, vou ter que representar, fazer tudo de novo, né? Meu amigo Herbert Mello aqui co-apresentando comigo. Seja bem-vindo, Herbert Mello. É um prazer a gente estar junto de novo. É um prazer, Rodrigo, estar aqui de novo, mais uma segunda-feira. É que a gente já fez a abertura do programa e está refazendo aqui. Fazendo a reabertura, a primeira reabertura. Quem vai assistir a reprise não vai entender nada, mas quem está assistindo ao vivo vai entender. Enfim. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. É isso aí. Agradecer mais uma vez as pessoas, os nossos telenautas, os amigos que compartilham nas redes sociais do nosso programa, lá, clique em curtir, em compartilhar. Agradecer a presença de todos, a gente já viu que no chat aqui muita gente mandando já as perguntas. Fazer uma observação também, hoje a gente tinha também como convidado o Mário Yamazaki, que é árbitro do UFC. Infelizmente ele não pôde estar presente devido a um problema no voo dele, então a assessoria de imprensa dele já comunicou a gente. Provavelmente na próxima segunda-feira ele estará aqui com a gente. Mário, grande abraço, pode contar sempre com a gente aí, a gente entende o que aconteceu. Isso aí. É isso aí. Agora, de nada vai faltar, porque aqui o nosso convidado de hoje é um árbitro trivalente, né? A gente fala trivalente, tá certo isso? Mas trivalente é árbitro de karatê, MMA e rugby, é professor universitário, executivo na área de marketing e vendas de diversas multinacionais de tecnologia e telecom, e tem diversos cursos no Brasil e no exterior. Eu queria agradecer sua presença, é um prazer realmente tê-lo aqui. André Vaccaro, né? Já tem nome bonito desse, Vaccaro, André Vaccaro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Herbert. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. O Mário, infelizmente, como você falou, não pôde vir. O Mário é meu grande mestre, né? O Mário é uma pessoa muito respeitada dentro do meio de artes marciais, né? O pessoal conhece mais assim a fama, o público em geral, que não é do meio de artes marciais, mas dentro de artes marciais, o Mário e a família Yamazaki é muito tradicional aqui no Brasil. Né? No Japão também, vem de uma linhagem direta de samurais. O Mário e o Fernando são grandes campeões, né? Tanto judô, jiu-jitsu. Então é um prazer estar aqui com vocês todos. Espero poder ajudar aqui, colaborar alguma coisa com as informações. E vai colaborar muito, Vaccaro. O prazer é todo nosso. Obrigado. O senhor ou você? Você, né? Por favor. Você. 22 anos. Ele faz isso para parecer que ele é mais novo. Você que foi meu professor, inclusive. A gente fez uma na entrada aqui, eu até estou vendo as pessoas que estão aqui no chat. Eu mandei um beijo para os meus filhos, vou repetir o beijo, João Pedro, Luiz Felipe. Bom ter vocês aqui comigo. E o André tinha feito também uma homenagem ao filhinho dele de 1,95 m, lutador de karatê. Meu filhinho de 1,95 m, 18 anos, Pietrão, atleta, karateca. Estava comigo ontem no Campeonato Brasileiro de Karatê lá em Jaú. É isso aí. Posso abrir um parênteses aqui? Pode, claro. As 3 crianças que estão me esperando após o programa. Um beijo para você, Pedro, Felipe e Isadora. É isso aí. E André, só até para a gente já seguir no nosso conteúdo aqui na nossa pauta, a gente queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, como é que encontrou as lutas marciais e o rugby no seu caminho profissional, porque olhando o seu currículo a gente vê um currículo extenso na área como executivo, na área corporativa, né? Exato. Como é que as lutas marciais e o rugby foram parar na sua vida? Aquela coisa, eu sempre fui o baixinho da classe, né? Aí depois eu cresci um pouquinho, fiquei estatura mediana, meus amigos não pararam de crescer, né? Então, com baixinho tinha aquele bullying que hoje é proibido, né? Naquela época não era tanto. Aí eu tomava uns cascudinhos, de vez em quando eu ficava revoltado, né? E não fazia nada. Aí eu falei, não, vou fazer uma arte marcial, né? Aí comecei com 14 anos, 13, 14 anos, comecei o karatê e ao mesmo tempo comecei a jogar rugby. Um pouquinho antes, rugby eu tinha uns 12. Comecei a rugby, foram os 2 esportes da minha vida. E de lá para cá, parei um tempo, né? Fiquei um tempo afastado de ambos, em função da própria carreira, do meu, que eu chamo do plano A, que é a minha carreira profissional, né? E especializando, depois retornando ao rugby, também como um ex-atleta, como um veterano, jogando em time de veteranos e auxiliando a molecada na arbitragem, né? É uma coisa que eu adoro, né? O pessoal fala, eu falo pro pessoal, tenho 3 mães, né? Quer dizer, eu como professor tenho uma mãe que os alunos lembram. Tem minha mãe de verdade. A mãe comercial, né? A mãe comercial. Tem minha mãe de verdade, que eu te amo, mama, que está me vendo.
E tem outra mãe que o pessoal, né, dos esportes lembra também de vez em quando. Tá, a mãe do árbitro. A mãe do árbitro. A mãe do árbitro. Você tem que ter mãe para todas as ocasiões. Exato. Não é a mesma que a minha mãe, viu, mama? Não é vocês que chegam, tá? Ô André, você falou aí sobre o rugby. Foi no Brasil, você morava no Brasil na época. Sim, sim. Já tinha rugby, já vinha. Conta um pouquinho dessa história do rugby. Então, foi na Eu época... achei interessante, dentro da sua carreira aí, você falar do rugby, do karatê, que você vai entrar também no judô. Queria entender esse comecinho, que você participou desse início do rugby. É verdade. E na década de 70, final de 70, 80, 78, por aí, comecei no rugby. Né? Teve uma febre naquela época do rugby nas escolas, aqui principalmente em São Paulo. E foi muito bom isso. Não foi exatamente o início, ele veio um pouquinho antes, mas começou a pegar. Foi uma época muito bacana. Isso aí nos anos 70. No finalzinho de 70, começo de 80. Início dos anos 80. 78, comecei a jogar no meu colégio, que era o Porto Seguro. E me apaixonei por isso, né? O pessoal não entendia direito, falava futebol americano. Você quer deixar um jogador de rugby bravo, falar que é futebol americano. Falar que é futebol americano. Porque são esportes que têm a mesma origem, assim como o futebol mesmo, o soccer, né? Ele vem de uma cisão dentro do rugby, que antigamente, em 1880, ele era jogado com as mãos e com os pés. E a bola era redonda. Aí você teve o soccer, o pessoal fez uma outra liga chamada Football Association, onde ficou proibido você jogar com a mão. E o rugby, você continua jogando, adaptaram a bola, né, um formato mais alongado para poder mais segurar, fácil de carregar, segurar. Empunhadura. E você pode jogar com o pé e com a mão. E o soccer, né, porque vem dos Assockers, que eram os caras que jogam pela associação, futebol da associação. O soccer, ele passou a ser jogado com os pés. Então a raiz é a mesma. Um negócio muito bacana. Legal, bacana. Legal. E a gente já sabe um pouquinho da sua carreira. Você tinha comentado aí um ponto curioso, que é da arbitragem em algumas modalidades. Então, assim, a gente sabe que tem uma diferença aí em ser um árbitro do karatê, árbitro de rugby e árbitro de MMA. Exato. Né? Ponto muito curioso, assim, eu queria entender como que você consegue conciliar nesses esportes a arbitragem, porque são esportes diferentes, são modalidades diferentes e regras diferentes também. Exato. Um ponto que eles têm em comum são esportes de contato, né? São esportes onde você tem um contato entre os jogadores, né? Embora exista a técnica em todos esses esportes. Então o pessoal que não conhece muito a técnica fala, poxa, isso é violento, né? O rugby é violento. Não é, porque você tem um jeito certo de derrubar o jogador, você tem um jeito certo de cair, o pessoal está acostumado, está treinado a receber impacto. Então, no fundo, para o jogador em si, visualmente quem não conhece acha violento. O karatê, a mesma coisa, o pessoal fala, não, é violento e tal. O karatê é uma arte marcial que ela tem origem no Budô, né? O karatê ele veio do Japão. E começou em Okinawa, tem influências, veio do Kung Fu, né? E do Daitori, o Aikijujutsu. E então nós tivemos algumas variações aí do karatê no Japão, mas ele tem um fundo que é um fundo de disciplina, é um fundo de controle, de autocontrole. Então, por exemplo, você perguntou do karatê, como é que eu acabei entrando no karatê? 14 anos de idade e tal, tomava uns tapinhas ali. Então eu brigava na escola, minha mãe era chamada na escola, oi mãe, aquelas coisas, né? Filho, você não está vendo isso. Só que a partir do momento que eu comecei uma arte marcial, a disciplina da arte marcial, eu entrei para me defender, não sei o que lá. Nunca mais na vida eu precisei levantar um dedo para ninguém. Seja na rua, em bares. Aliás, o Budô, que a gente fala, que é essa filosofia das artes marciais, ela prega exatamente isso. Um lutador, ele não briga, ele luta. Briga é coisa de briga de rua, etc. E o lutador de jiu-jitsu... É até punido, né? Dentro das próprias academias, as academias sérias punem os lutadores que arranjam confusão na rua. Punem, tem expulsões. No rugby é muito similar isso. Se você tem uma agressão ou alguma atitude, por exemplo, no rugby, por incrível que pareça, é um esporte viril, é um esporte que tem muito contato, mas você não pode falar palavrão dentro do campo. Se você fala palavrão, o árbitro te expulsa e você toma uma sanção da justiça desportiva, que você pode ficar 3, 6 meses, 1 ano afastado. Você encostar no árbitro... Não pode nem falar com o árbitro, só o capitão, né? Exato. Só o capitão que pode falar com o árbitro dentro do jogo. Dentro do jogo. E já aconteceu
no jogo de rugby você ia aplicar uma regra de karatê ou não? Não, bem não, dividido. não. Bastante não. Chegou lá vestido, porque hoje ele veio até paramentado. Para quem não conhece, esse é o uniforme oficial de árbitro da Federação Paulista de Karatê, né? Ele estava até comentando uma curiosidade, ele estava em Jaú esses dias com 40 graus de temperatura e ele paramentado dessa forma, né? Com essa gravata, o sapato, o terno, e tem que ficar assim, porque também é rígido para quem trabalha dentro da luta marcial, né? Isso que é legal, né, Rodrigo? Essa coisa da disciplina, ou seja, a arbitragem na World Karate Federation, então aqui no Brasil, na CBK também, na FPK em São Paulo, a arbitragem tem toda essa disciplina. A gente arbitra dentro do tatame, a gente vai de paletó abotoado, camisa social, gravata, blazer, etc. E a gente só tem autorização, a gente só pode desabotoar o paletó se tiver autorização da diretoria de arbitragem. Nem desabotoar, você pode estar suando. Se não tiver autorização, não pode. Isso no meio da dinâmica da luta de karatê, que não é tão dinâmica quanto o MMA, que você tem que estar pertinho no MMA, mas tomando cuidado para você não ser encaixotado, né? Uma série de árbitros que já levaram uma... Isso acontece. A gente está falando, né? Você está falando da World Karate Association, não é isso? Federation, World Karate Federation. Hoje você tem o UFC. E aí você convive, você tem essa oportunidade de conviver com diversas infraestruturas, né? Você tem a do Karatê, que é extremamente consolidada, porque é um esporte já há muitos anos, se bobear milenar, né? Eu acredito que seja, como as demais artes marciais, pelo menos veio de esportes milenares, e você está também na de rugby, que também é antigo, e na de MMA, que é mais nova, né? Exato. Como você vê a infraestrutura? As três já estão muito bem estruturadas, ou ainda existe diferença entre elas? O rugby passou por uma estruturação muito similar ao que hoje está ocorrendo no MMA, né? Aqui no Brasil. Essa parte de profissionalização, etc. Esse momento que o MMA hoje está vivendo é trazido pelo UFC, né? Então, o nosso MMA, a gente tem desde a época do início do UFC, do UFC 1, dos Gracie, que na verdade trouxeram a ideia do UFC, né? E ele estava numa velocidade, o crescimento é espantoso. A infraestrutura do rugby passou por uma mudança muito grande com a criação da CBRU, né? A partir do momento que o rugby virou um esporte olímpico, que agora nas Olimpíadas de 2016 a gente vai ter aqui no Brasil, né? Aí houve uma mudança na diretoria, nada contra a diretoria antiga, excelentes, né? Porém, sempre existe uma vascularização. Você tem que arejar, né? Acho que depois de certo tempo. Temos profissionais fantásticos, o Sami Arap, que é um grande empresário, bastante conhecido, o Werner Grau, que é o vice-presidente, Sami Arap é presidente, Werner Grau é vice-presidente, nós temos João Nogueira, pessoal trabalhando com os atletas de alto rendimento da Nova Zelândia, o pessoal fez um acordo com a Confederação Brasileira de Rugby com... All Blacks. Com o pessoal na verdade, foi com um time da Nova Zelândia, foi com os All All Blacks. Com os All Blacks, seleção, né? Os All Blacks. São os Crusaders, que é a base dos All Blacks. Legal. É o time Crusaders, então existe um acordo referência mundial no treinamento, evento parceria que eles é uma parceria muito boa. Então o rugby está profissionalizado, hoje um investimento muito bom, né? Tem grandes patrocinadores, e o MMA está muito, muito, muito forte nesse caminho, com uma velocidade incrível. Até tem uma curiosidade do MMA, né? A gente sempre vê o UFC, né? Que é a nossa referência hoje como MMA, por ser o maior. Mas nos Estados Unidos a arbitragem ela é independente do UFC, né? Ela é feita pelas... eu não sei exatamente o nome, mas são uma espécie de câmaras regionais onde você tem os árbitros e cada estado tem o seu comitê de arbitragem, vamos dizer assim. Comissões atléticas. Exatamente. E aqui no Brasil é assim também? Está sendo, porque agora está sendo. Ia ser muito estranho, né? O UFC contrata o lutador e contrata o árbitro. Na verdade, o árbitro está sendo contratado, mas você tem os árbitros ali de fora, né? Os juízes, na verdade, que ficam ali, que estão julgando quem vence. O árbitro, eu acho, é contratado do UFC. Isso. O UFC, na verdade, ele contrata uma comissão atlética, dependendo do estado, do país que ele tiver. Tá. Nos Estados Unidos, você tem várias divisões e você tem uma comissão atlética que é muito forte, que é a Associated Boxing Committees. São os comitês associados de boxe, que... é um esporte que, enfim,
Foi o precursor nas lutas. Né? Muito forte no estado de Nevada. Então a Comissão Atlética de Nevada acabou encabeçando todas essas mudanças. A Comissão Atlética ela faz o quê? Ela prepara profissionais que possam dar todo o suporte a esse evento. E aqui no Brasil, a gente está agora, em novembro do ano passado, nós tivemos a fundação, isso é muito importante para nós, a fundação de uma entidade bastante forte, bastante séria, que é a CAB MMA, Comissão Atlética Brasileira de MMA, que é associada à International MMA Federation. Legal. Pode mostrar aqui para essa câmera aqui o material? Para a International MMA Federation. Isso. O pessoal fala, mas vale tudo? Não é. Isso é uma coisa importantíssima. A gente tem muitas regras, a gente tem 31 tipos de infrações diferentes que podem acontecer num confronto de MMA, até mesmo antes do confronto, indisciplina, etc. Então existem regras. O peso, né? O peso faz parte da pesagem. Muita gente acha que aquilo ali é um mise-en-scène, mas na verdade tem alguma regra ali na hora da pesagem, daquela encarada, falando agora dentro da arbitragem, tem alguma proibição, aquilo pode, uma briga ali naquela encarada, interfere em alguma coisa? Naquele momento especificamente a arbitragem não se envolve, né? Mas se houver uma agressão, ele pode ser punido. Pode ser punido de forma... O organizador e a comissão atlética. Né? Pode punir por uma atitude antidesportiva. Eu acho que ali aquela questão do marketing às vezes vai muito além, né? Mas eu acho que mesmo ali é sabido que não pode haver uma agressão. Como já houveram algumas no boxe, já em pesagem, que foram agressões feias, eu acho que isso hoje em dia não cabe mais, né? Agora, tem uma coisa importante, quer dizer, tudo bem, faz parte do jogo, faz parte do jogo mental, como o Anderson Silva falou, olha, estou entrando na cabeça do meu adversário com esse jogo de provocação. Lógico, isso aí é estratégia, faz parte. O Sonnen faz muito bem. Sonnen faz muito bem. A parte de vender, essa parte de business mesmo, né? De vender o evento, de você atrair a atenção do público consumidor para o evento. Então, o Vanderlei Silva saiu com um vídeo agora, anteontem, desafiando o Sonnen, bastante vendedor, né? Mas é aquela coisa que instiga nós, como amantes do esporte, instiga a gente a assistir. Claro. Então existe essa permissão, é permissivo nesse sentido, porém, óbvio, não pode existir exagero, não pode sair. A luta tem que ocorrer no octógono dentro das regras, os caras não podem se pegar na pesagem, né? É verdade. Mas tem aquela pitadinha que o MMA é mestre nisso. Acho que muito daquilo, às vezes, é até uma própria combinação de fatores que fazem com que eles cheguem ali naquele momento e façam aquele mise-en-scène que, na verdade, é o que você falou, termina valorizando, né? É a mesma coisa, quando tiraram do hóquei no gelo a questão da violência, da pancadaria, né? E aí esvaziaram as arenas, né? E aí depois devolveram, né? E só que tem os limites, não pode bater com o taco, não pode tacar... Limitou muito isso. Não pode quebrar vidro, não pode fazer nada, só pode trocar soco. Mas o público gosta daquilo, enfim, terminou voltando, né? É do Império, do Império Romano, né? Quer dizer, pão e circo, quer dizer, gladiadores. Então, a gente tem vários eventos, inclusive que remetem a isso. É tradicional. Imperial Fighting, Gladiator, Bellator, quer dizer, nós temos vários. André, e a estruturação se deu por qual motivo desses esportes que você falou? Já existem cursos profissionalizantes para árbitro dentro do rugby, dentro do MMA? Como é que fica a carreira do árbitro hoje? Porque a gente hoje a gente tem nosso público, né, que acompanha, muita gente diversificada, né, bem pulverizado nosso público aí. Com certeza tem muitos profissionais que querem entrar nessa área de arbitragem. E a gente não vê falando muito porque não tem espaço na mídia para falar de um curso de arbitragem. Queria que você até passasse para os nossos telenautas essa questão de arbitragem. Onde são esses cursos, como é que funciona, o que tem que fazer, qual é a formação necessária. Por exemplo, eu posso fazer esse curso? Não sou um profissional de educação física. No caso de MMA? É um dos três. Ok. No caso de rugby e no caso de karatê, as próprias federações, elas ministram cursos, etc. Já são esportes que estão numa velocidade de crescimento mais estável, né? O MMA, ele tem uma necessidade, inclusive, de você ter árbitros bastante preparados, né? Depois a gente posso até falar um pouquinho sobre árbitro e juiz, que o pessoal confunde muito. Até o pessoal de algumas emissões, da mídia fala assim, os jurados. Não, jurado não. Jurado é show de calouro. No MMA não tem jurado. Samba. Você tem juízes e você tem o árbitro, juízes laterais e o árbitro. Então você tem que ter um preparo muito grande, porque uma das principais funções da arbitragem nas lutas é você proteger, você zelar pela segurança dos atletas.
Que é você que vai dar ali o parou ou não, né? Exato. Você que vai controlar. 2 ou 3 impactos a mais que o atleta receba na cabeça, pode significar para ele 6 meses a mais, 3, 4, 5 meses a mais de afastamento do até autódromo. a vida dele, né? É a vida dele, ele não vai ganhar dinheiro, não vai lutar. Então ele vai ficar afastado. Então a gente tem que zelar pela integridade dele. Então, no caso do MMA, os principais responsáveis são as comissões atléticas, né? E dentro das comissões atléticas você tem pouquíssimos, muito poucos no mundo, algumas empresas autorizadas a credenciar árbitros. Por exemplo, no MMA, eu ainda não estou credenciado, eu estou em credenciamento. Eu fiz o curso com o Mário Yamazaki, né? O grande mestre Mário Yamazaki, fiz o curso com ele, agora com meus colegas lá no Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física do Exército, fizemos o curso. Então, só 5 já de cara já receberam o credenciamento e nós vamos ter uma segunda prova de credenciamento agora mais para frente. Então o que acontece? Pouquíssimas entidades no mundo estão... porque o preparo realmente e a exigência é muito alta. Você tem que conhecer na arte marcial, você tem que ser ranqueado para ser árbitro, você tem que ter um ranking muito alto em graduação de artes marciais. É isso que eu ia perguntar. É necessário ser ex-atleta? No caso de karatê e de MMA, é necessário você ter sido atleta de artes marciais? Sim, sem dúvida. No karatê você precisa ter um ranking, você tem que ter pelo menos Shodan. Shodan seria o primeiro dan de faixa preta, né? Para arbitragem. Para ser juiz, no caso, que a diferença de juiz e árbitro é o seguinte: o árbitro é aquele que está ali na ação, né? E os juízes são os que julgam pontuação. Né? Então os juízes no karatê, eles ficam nas cadeiras, né, em volta do cotô ali da quadra. 4 juízes que vão ver se foi ponto ou não foi. O árbitro é o árbitro central, que comanda a luta ali e ele fica mais de olho em infrações. No MMA é muito similar isso. O árbitro central, ele tem que se preocupar com a integridade do atleta, com infrações, etc. A pontuação, nós temos 3 juízes laterais que vão dar a pontuação de acordo com critérios muito claros. Isso é bem legal, né? Porque, na verdade, então, o árbitro está mais preocupado com a questão das regras, do infringimento de regras, enquanto os juízes que estão na lateral, tanto do karatê e do MMA, estão preocupados com os acertos. Exato, com a pontuação. Com a pontuação, vamos falar, com a técnica que o atleta colocou em determinado soco, com a quantidade de golpes que ele deu, e enquanto o árbitro ali central está preocupado em manter as regras. E o interessante, falando de arbitragem, é que nada é subjetivo, né? Nada. Dentro do MMA, às vezes você analisa uma luta ali de MMA e perderam por pontuação e você acha que é subjetiva, enfim. E não é, né? Porque a gente tinha conversado sobre isso também, existem as técnicas, enfim, acho que vai saber explicar mais do que eu. Mas é interessante até falar isso, porque teve a última luta agora do Lyoto. Do Lyoto, exato. Que eu assistindo como leigo, não sou da arbitragem, achei que ele deu muito mole. Achei que ele deixou a luta ali correr, ficou aquele jogo de compadre. Mas aí você passou aí pra gente também que não, que realmente ele ganhou por pontuações, né? A questão do Lyoto foi uma luta bastante controversa, né? O próprio Dana White se queixou no final. O próprio Dana White passou um Twitter na hora escrito: "Uau, eu tinha dado 30-27 na minha contagem para o Lyoto", porque cada assalto tem um sistema, o 10 Points Must System. Você precisa dar 10 pontos para o vencedor do assalto. E o adversário dele, ele vai receber, então, 9, 8 ou 7 pontos. Quer dizer, 7 praticamente... Dificilmente, em alto nível não acontece. 8 tem que ter uma diferença muito grande de domínio daquele round. E 9, geralmente, o lutador A ganhou esse round, o lutador B, 9 pontos. Então, nas contas, deu 10-9, 10-9, 10-9. O próprio Dana White, assistindo em casa, teria dado a vitória para o Lyoto. 100% do meio especializado que eu conheço, que eu tenho conhecimento, 100% dos que eu conheço deram 30-27, alguns deram 29-28, mas deram vitória do Lyoto contra o Phil Davis. O que acontece? Até foi comentado na hora, algum convidado comentou, mas o Lyoto deixou na mão dos juízes. O Dana falou isso no Twitter. Você deixou na mão, ele também deixou na mão dos juízes fazer o quê? Mas não é que deixou na mão dos juízes, não é assim. Os juízes aplicam a regra é muito clara quando a pontuação é 10-9, 10-8 para os atletas. Então você, primeiro, num round, o juiz analisa o quê? A trocação de pé, a quantidade de golpes encaixados e as regiões que os golpes foram encaixados.
Cabeça é a principal? Como cabeça, tronco, primeiro né? cabeça. Porque se você analisar como arte marcial, faz todo sentido. A periculosidade daquele golpe, né? O Exato. quanto ele pode afetar o oponente. Muito mais próximo do nocaute, né? Perfeito. Então, golpes na cabeça, quantidade de golpes na cabeça. O tempo que ele fica ali no centro também, né? O segundo critério é luta de chão, né? Então, se, por exemplo, o cara derrubou, segundo critério, não o primeiro. O segundo critério é luta de chão. Derrubou, fez um takedown, fez uma queda, já é uma pontuação. Submissão, de qualquer maneira. Você conseguir derrubar o oponente é alguma coisa diferente. Já é alguma coisa, já tá bem ali na luta de chão. Derrubou, aí você já caiu na montada, caiu na meia montada, né? Isso vai pontuando. Vai pontuando. Montada, meia montada, ficou no meio, vai pontuando. O jiu-jitsu, a pontuação do jiu-jitsu é mais clara com relação a isso, mas no MMA, você sabe se naquele round quem teve o domínio no chão e quem não teve o domínio no chão. Mas os erros, eles são passíveis de ocorrer, né? Eu acho que são qualquer esporte, né? São 4 critérios, Rodrigo. Então, primeiro, trocação de pé. Segundo, chão, né? O grappling que a gente fala, o grappling, wrestling, etc. O terceiro critério é o domínio da luta, do embate, ali, do assalto. Ou seja, se o cara foi mais agressivo, agressividade, se ele foi para cima, se ele procurou ter combate, né? Se ele dominou o centro do octógono e manteve o outro à distância, foi atrás da luta, etc. Esse é o terceiro critério. E o quarto critério é o quanto ele conseguiu se defender, né? Então, tudo isso é levado em conta. Não existe subjetividade nisso, né? As regras são claríssimas, né? Então, existe uma pontuação que tem que ser dada sobre esses 4 critérios. A única coisa que pode acontecer se a luta é predominantemente de chão, né? A luta do Lyoto não foi trocação. O Phil Davis tentou levá-lo para o chão várias vezes, conseguiu 2 quedas só em 4 tentativas. E mesmo assim, a luta, eu lembro de ter feito as coisas, 3,5% do tempo da luta foi no chão. Então foi predominantemente um combate de trocação. Se fosse predominantemente do chão, você inverteria os critérios. O critério de trocação com o chão. É verdade. E me diz uma coisa, André, existe alguma semelhança na atuação como árbitro nesses 3 esportes? Eu acho que no MMA com Karatê tudo bem. Acho que deve ter ali a sua semelhança, embora sejam distintos, esportes distintos, eu acho que é mais parecido. Mas quando a gente fala do MMA e Karatê com o rugby, né, existe realmente alguma semelhança entre um e outro? Existem algumas semelhanças com relação à arbitragem está zelando pela segurança dos atletas. Você tem uma proximidade muito grande como árbitro com os médicos, né, porque são com esportes de contato. Né? Você saber analisar a hora que você tem que chamar um médico para entrar no meio do campo no rugby, a hora que você tem que chamar um médico para parar uma luta, um momento para entrar um médico no octógono ou examinar, né, durante a mudança dos rounds. Então, principalmente isso e o grande amor que eu tenho por esses esportes. Né? Aí é só semelhança, aí é uma né? coisa mais particular. Né? André, vou pedir licença para você. A gente vai para o nosso intervalo comercial. Hoje a gente teve aquele inicinho sem som, então a gente diminuiu um pouco os nossos intervalos comerciais. A gente vai para o nosso primeiro e único e volta daqui a pouquinho com mais negócio no esporte. Sou Dr. Rei e estou na TV ABCD. Não perca. Tchau. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Quando eu entrei no Dieta Saúde, eu pesava 77 quilos. E hoje eu estou com 62. O meu manequim era 46 quando eu comecei. E hoje é 40, 42. Logo que eu comecei a namorar, eu já tinha introduzido na minha alimentação coisas que antes não era meu hábito, né? Sair para comer pizza, tomar sorvete. E foi quando eu comecei a me alimentar errado. No Réveillon de 2009 para 2010, eu vesti um macacão verde que a minha prima vestiu com 7 para 8 meses de gravidez.
E ele ficou justo. Então, assim, eu estava evitando de tirar foto, eu fingia que não estava gorda. E eu vi que eu podia voltar a fazer exercício. E aí, fazendo os exercícios, eu descobri o contador e vi que a gente supervaloriza muito o exercício físico. Eu pensava que os 15, 20 minutos de corrida que eu fazia diariamente me dava condições de comer uma refeição completa. E a gente começa a conversar em pontos, né? O meu almoço tem 8 pontos, um bife tem 4 pontos. É mais fácil de guardar do que as calorias. E eu não deixo de comer as outras coisas, só que eu como moderadamente. Mas antes eu comia arroz, alface. Agora eu como arroz, alface. O blog, né, que é essa ferramenta da gente ter uma comunidade e a gente inserir os posts lá e contar como está o dia. Às vezes a gente fala até de assuntos que não tem muito a ver com reeducação alimentar em si, mas o que a gente está vivendo, né, os problemas. E isso mantém a gente firme no programa, porque você começa a ter compromisso com os outros. E a gente percebe uma melhora em tudo, a gente fica mais feliz. Realmente pode ser chamado de dieta do bom humor, porque a gente volta a ficar feliz. A pele da gente fica melhor, o cabelo fica mais bonito, a gente melhora as relações com as pessoas. A gente aprende a ter uma outra forma de enxergar a vida mesmo. Você aprende a ter receitas mais saudáveis. E você aprende que você pode comer batata frita, pode tomar sorvete, você não precisa fazer isso todo dia. Alô galera, aqui é o Falcão do Futsal. Eu também tô ligado na TV ABCD. Um abraço. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Olá amigos, estamos de volta com Negócios no Esporte, falando aqui tudo sobre gestão e marketing esportivo e hoje falando de gestão de árbitros em esportes de contato. E a gente trouxe o André Vaccaro, que é mestre em artes marciais, árbitro de MMA, karatê e de rugby, para falar sobre esse assunto. Eu queria já começar aqui o nosso segundo bloco dando um alô para o pessoal que está aqui no chat, o João Pedro, a Ana, o Luiz Felipe, o André Souza, o Adriano Santos, a Ania, e trazendo uma pergunta aqui do André Souza. Qual é a maior dúvida de um árbitro durante a luta de MMA? A maior dúvida de um árbitro? Olha, é muito sério você parar. O grande André Souza, lutador de Kung Fu, praticante de Kung Fu, é muito sério você parar e interromper uma luta, né? Então a grande dúvida é essa, está no momento de interromper ou não está no momento de interromper? Interromper, dar um nocaute técnico, alguma coisa assim. Porque o lutador, muitas vezes, ele acha que ele consegue continuar. Ele é um guerreiro, né? Ele acha que não acontece nada. Ele está ali, cara, é a vida dele. Está lutando, é o esporte que é o trabalho dele, né? Eles recebem bolsa por isso, né, pro profissional. E o que acontece? Na hora de você parar a luta, você pode estar encerrando e está dando uma derrota para o cara, né? E se dessa derrota, ele vai prejudicar muito. Só que se você não parar naquele momento certo, André, sabe o que vai acontecer? O cara vai tomar mais 3, 4 pancadas e vai ficar muito mais tempo afastado do octógono. Aí que ele vai ganhar grana mesmo, porque ele não vai poder lutar pela legislação. O tempo de recuperação dele é maior, no caso. Exato. Você tem, você consegue ali segurar das coisas que colocaram para deixar bem claro isso, na época que nós tínhamos vale tudo. O MMA não é vale tudo, não é que vale tudo. Tem muitas regras, como a gente mostrou aqui os livros. E o que acontece? Você tem regras para parar também, certo? A gente está vendo umas imagens aqui. Conhece esse cara. Conhece esse cara, é esse. Vamos rodar elas aqui. Você pode ir falando em cima para a gente do que se trata. Na arbitragem do rugby eu trabalhei principalmente como quarto árbitro, né?
cuidando da parte de documentação, infraestrutura, etc., cronometragem. E aqui eu estou atuando provavelmente no Campeonato Paulista ou brasileiro, né? Pode ir rodando, produção, as imagens, ele vai falando em cima aqui pra gente. A gente vê pesagem, a gente vê uma balancinha aqui, né? Tem uma calibragem da bola ali. Tem Você fala pesagem... da bola. O peso da bola? Tem É peso. padrão? Tem que estar entre 415 e 440 gramas. Mais do que isso, está fora do peso. Então tem algumas questões que a gente tem que analisar. Tem que ter no mínimo 3 bolas. Pessoal, pode passar a produção? A próxima. A produção gostou da sua foto? Opa! Esse é negócio do esporte, nossa, ali nosso nós logotipo, estávamos... nossa logomarca, negócio do esporte. Aí a gente estava no campo do SPAC, São Paulo Athletic Club, que é o clube mais tradicional. Inclusive, um dos cofundadores foi o Charles Miller, que trouxe futebol para cá, junto com o rugby. Trouxe uma bola de rugby debaixo do braço e uma bola de futebol debaixo do outro. É verdade. E até mandar um abraço pro Juba, lá do Alto Tietê Rugby, amigo meu, Juliano Spaziani, grande figura, flamenguista. Não é perfeito. Pois é, mas... Brincadeira. Mas é uma grande figura e faz tempo que não aparece lá na Fla Sampa. Aparece lá que a gente vai puxar a sua orelha. Você falou Adriano Santos também, Sensei Adriano Santos, está nos assistindo aí, amigão, parceiro do curso, brother mesmo, e um grande professor de jiu-jitsu. O Adriano te mandou uma pergunta aqui, ó. Abraço, mestre André. A ABC Boxing, na verdade, rege todos os esportes de combate dos Estados Unidos da América. Exato. Isso aí. E ele está perguntando, MMA só marrom e preta? Em princípio, sim, na arbitragem, né? Então, para juízes, inclusive foi muito bom ter levantado esse ponto, para juízes, agora, dia 5 e 6 de outubro, vamos ter em São Paulo, aqui, o pessoal pode entrar no Facebook, procurar o Mário Yamazaki ali. O Mário, o UFC, existem 3 ou 4 no máximo no mundo, pessoas credenciadas a dar cursos para preparar inspetores, preparar árbitros e juízes. E o Mário Yamazaki é aqui no Brasil o único que pode preparar pessoal de qualidade. Dia 5 e 6 a gente vai ter um curso de credenciamento de juízes. Aí tem que ter envolvimento com artes marciais, mas não necessariamente você tem que ser graduado, alta graduação. Mas né? tem também aí, você tem que falar alguns idiomas, tem um... O credenciamento é internacional, né? Então, preferencialmente, sim, né? Então, no caso, o espanhol e o inglês é importante. O básico, né? Assim, não é um obrigatório, mas é bom ter. Pelo menos algum básico. Vamos passar mais fotos aqui, André? Você vai comentando com a gente? Aqui com uma súmula. Isso aí também é no apitando rugby. Aí já é como jogador. Aqui como jogador, jogando nos veteranos da Engenharia Mackenzie, contra o time atual da Engenharia Mackenzie. Mackenzista? Você é mackenzista? Mackenzista. Também sou mackenzista. Opa, maravilha. A gente faz aí, já com o pessoal da Engenharia Mackenzie, isso aí foi o ano passado ou retrasado. Há uns 4 anos a gente tem feito esse encontro, né, dos veteranos com os calouros. Aliás, com os atuais. Nossa, que campeonato, nossa, está desenterrado. Em 1982, aí eu fiquei em 2º lugar em Catar. Para mostrar que você não está mentindo, você foi atleta também, pô. Pois é, minha perna está esticada, mostrar, aí, está né? parecendo a perna do Anderson. Né? Consegue fazer essa posição ainda aí, mestre? Sim, esse kata que eu estava executando é o Pian Yondan. E também tem um kata superior, né, kata de graduados de pretas, que é no Kushanko também tem esse golpe, que na verdade é um Gedan Marai aqui em Okoeri. Pode passar a produção próxima aí. Opa! Aqui nós temos a primeira, essa é uma turma histórica, uma foto histórica. Essa é a turma do primeiro curso de arbitragem, de credenciamento internacional feito pelo Mário Yamazaki aqui no Brasil. Foi agora... Está ali muito bem acompanhado, né? Dá para ver. Muito bem acompanhado. O pessoal do Luana, é engraçado que tinha bastante Luana, gente para ele abraçar, né? E ele abraçou as moças, eu não entendi muito. Mas tudo bem. O Mário é um cara muito querido, né? Muito querido, muito respeitado por todos lá, quer dizer... E ele é muito simpático, boa né? gente. Opa, aqui esse cara, hoje nós tivemos um anúncio muito importante no MMA, referente ao UFC. Esse cara aqui é o nosso amigo Alan Nugget. O Alan Nugget, ele é o cinturão do Bitet, né, de um dos eventos que tem aqui, uns eventos grandes que tem aqui no Rio. Nós ali no curso de árbitro, eles estavam fazendo as lutas, ele é um dos que estava lutando, e nós estávamos arbitrando ali as lutas deles junto com o Mário. Quer dizer, ou seja, olha o nível, só tem cinturão ali para a gente arbitrar. Quer dizer, aqui já é o pessoal do Tim Nogueira, que para eu treinar para o meu exame de credenciamento internacional, que deve ser no começo de outubro, eu estou treinando junto com o pessoal do Tim Nogueira aqui. Então a gente tem ali à esquerda, totalmente à esquerda, o Buscapé,
que ele foi para a final da Casa do TUF, aliás, a final para selecionar o pessoal da Casa do TUF 2, e essa vez ele não foi por muito pouco, e até o pessoal ficou até chateado, o Minotouro também questionou bastante. O Buscapé é um gigante, né? Um dos grandes caras do MMA. A gente tem o Marcinho Saga Costa aqui, logo do meu lado, e depois em seguida estou eu ali. Nós temos aqui o Fernando Santo Forte, né? O Fernando Santo Forte também é um nome muito conhecido, ele é cinturão do Max Fight, que é um evento muito parecido de qualidade com o Pride que a gente tinha, toda a aparelhagem, né? Lógico, as dimensões são outras. E aqui a gente tem o Walter Júnior. Esses dois caras aqui, o Walter está aqui de joelho e o Fernando Santo Forte, bom, eles são pesos pesados e assim com 5 a 8% de gordura corporal, ou seja... Nada. E eu estava sexta-feira Eles têm menos gordura do que um hambúrguer. É verdade. Sexta-feira passada eu estava tendo uma luta, um sparring entre os dois, e aquele negócio, quando dá os 10 segundos, o que acontece? A gente tem que começar a contar na cabeça, né? 110, 109, 108, para dar 10 segundos a gente chegar na hora que soar a campainha a gente entrar no meio. Os dois numa trocação de Muay Thai, que o Walter é professor de Muay Thai lá no Tim Nogueira, e o Fernando ele é muito bom em chão, muito bom em Muay Thai, é um lutador fantástico, né? Já está aparecendo no UFC também. Legal. O Alan Nuguete, que estava aí agora há pouco, foi contratado hoje para o UFC. No UFC Barueri, ele vai estar lutando, já está no card. Que estava com a gente aqui, com essa turma maravilhosa aí. E o legal é que você está falando uma coisa interessante, quer dizer, o árbitro ele tem o treinamento no campo também, né? Você está ali com o Tim Nogueira treinando para sua capacitação, né? Eu aprendi uma coisa, eu sou budista e uma vez a Lama falou assim para mim, para a gente aprender a nadar, não adianta a gente assistir os melhores DVDs, ler 30 livros sobre natação. Você só vai saber nadar a hora que você entrar na água. É isso aí. Então você tem que estar ali, você tem que estar treinando, tem que estar arbitrando, né? Isso aí só para o pessoal ter uma ideia da questão dos resultados, né? Que não é um negócio, não é um chute, né? Exato. Esse site, ele se chama Fightmetric, é um site inglês, na verdade é um serviço inglês, que ele computa cientificamente todas as lutas de MMA, quantidade de golpes, onde os golpes foram, onde acertou os golpes, para poder cientificamente trazer, ele aplica as regras, trazer as pontuações, né? E aqui é a luta do Phil Davis, Mr. Wonderful, com o Lyoto Machida, The Dragon, né? Então aqui a gente tem os detalhes, round por round, né? Então, aí já tem o resultado que é feito por um computador, um programa que... eles têm programas de computador. Hoje eu como mexo na área de segurança eletrônica, tenho visto muito isso. Tem programa, você mapeia o corpo do lutador e qualquer golpe que é dado naquela região é automaticamente computado, né? Então é uma ciência. É uma ciência. Pelo Fightmetric, o Lyoto teria ganho, né? Ele teve sim uma performance de 41 contra 27, foi muito mais ofensivo, foi 75% quase mais ofensivo, e teria uma pontuação de 107 a 48 em quantidade de golpes, etc. Muito mais. Aparentemente, para a gente assistir, ficou aquela coisa de uma luta meio xoxa, porque foi uma luta muito técnica, não foi espetáculo. O Dana White, ele gosta mais de espetáculo. Exato. Então ele pega um pouquinho no Lyoto, nessas coisas, porque o Lyoto é um cara do karatê. É um karateca. É um karateca, é um cara do Shotokan. Mais contido, né? A família Matida, que também é super tradicional. Então ele é um cara que ele bate e ele sai, ele não fica esperando tomar. Então ele bate, tira ponto, sai, bate e sai. Então ele foi muito mais efetivo na trocação, tanto que ele conseguiu manter a luta toda em pé. Então aqui é uma análise, né? Nós temos... Vamos ver se temos aqui mais uma... Só para mostrar como é feita a análise. Vamos voltar para a nossa pauta aqui. A gente tem a pergunta até do pessoal já entrando. Aqui. Que é a questão seria interessante mostrar, né? Qual que é o site? Aí até o pessoal, que a gente não vai poder também passar tudo, né? Mas é para o pessoal poder entrar lá e dar uma olhada, se quiser entender. Chama Fightmetric. Fightmetric. Fightmetric.com. Entra lá. Eu não sei se é .com ou .co.uk. Melhor colocar no Google. Põe lá o Fightmetric e vai achar que tem toda a explicação aí de como entrar lá. Tá. E aí mostra onde atingiu. Aqui, por exemplo, de 10 tentativas, ele acertou 10 tentativas na região da cabeça com determinada potência amarela, que é uma potência já bem forte, contra a potência verde, as potências que o Phil Davis acertou. Quer dizer, pelos números,
foi uma decisão bastante controversa. E tem uma ciência por trás disso, Tem uma não é um ciência por chute, trás né? disso, Então, até isso ajuda, eu acho que os árbitros a poderem se policiar e o juiz, no caso, né, entenderem melhor. E aqui mostra também mais um pouquinho, aqui no caso de grappling, então mostra aqui a região do pescoço, submissões, e mostra triângulo, arm choke, você tem guilhotina, você tem chave de ombro, você tem os golpes que foram, por round você tem exatamente esses rounds. Aí não tem como errar, feitos. não pode ser subjetivo, como a gente falou. Exatamente. E, Vaccaro, a gente falando aí, quando a gente fala de futebol também, arbitragem de futebol, não sei se você acompanha também, em termos de infraestrutura e de remuneração, já dá para comparar com a arbitragem de algum desses esportes que você atua? Já tem um comparativo? Vamos falar de grana, de salário agora. Compensa o MMA, você já tem esses valores, sabe como é que funciona? Por amor mesmo que vai. Hoje eu estou fazendo muita coisa por amor hoje em dia. Hoje em dia as coisas estão mudando, né? A gente tem aí uma instituição fortíssima que é o UFC. Obviamente, a gente tem mais de 80 eventos, eu estava contando outro dia, mais de 80 eventos menores de UFC aqui no Brasil, né? Todo fim de semana. Temos balada de UFC, perdão, de MMA. Nós temos balada com lutas de MMA, no meio da balada, e são muito boas. E agora, a remuneração realmente ela ainda não está acertada. Por quê? Quem define a remuneração mínima da arbitragem? A Comissão Atlética. A Comissão Atlética Brasileira está formando seus quadros de árbitros e juízes. Por isso, a certificação através do curso do Mário. No rugby também já tem uma remuneração mínima, já é padrão, ainda não também? Tem as remunerações tabeladas pela Confederação Brasileira de Rugby e pelas federações. E dá para viver disso, André? Ou ainda não? Acho que não, né? Porque você está dando aula, né? Trabalhando trabalha em empresa, dá aula. Tudo por amor. Tudo por amor. Até eu e o Herbert, a gente gosta de trabalhar por amor também. Por né? amor. Bastante, viu? Bastante. Agora, o MMA já, né? A hora que você começa a ter um evento do porte do UFC, começa a ter eventos desse porte, já começa a despontar. Aí, sabe a questão de valores? Números? Olha, eu prefiro deixar isso com a Comissão Atlética. Não, é legal, a gente faz a pergunta para o Mário Yamazaki quando ele vem aqui, porque ele está tirando, ele já é um popstar, né? Ele, o Bruce Buffer, o pessoal está tirando um pouquinho ali, né? Mas é legal. Eu digo que para esses grandes, por exemplo, o Mário é um dos 5 maiores do mundo. Tá entre o terceiro, provavelmente. Para esses grandes, existe a remuneração mínima e depois, obviamente, que eles acertam com o promoter do evento. Então, para eles conseguem viver disso. Eu queria trazer só mais uma perguntinha aqui, são 2 perguntas rápidas, para a gente está com o nosso tempo já esgotado, mas esses esportes se mantêm financeiramente, eu até vou responder essa Daniela, que eu acho que foge um pouco da arbitragem. Naturalmente que esse tipo de esporte ele sobrevive à base de patrocínio, cota de televisão, enfim. Se você quiser mandar a pergunta, depois a gente passa o contato, né? Mas normalmente os esportes hoje eles vivem de patrocínio e cotas de televisão, de cobertura, de TV a cabo fechada e aberta, né? E tem uma outra aqui para você falando sobre o curso. Quem que quiser se inscrever no curso de juiz lateral, é só entrar lá no site do Mário, como que é? Exatamente, no próprio site do Mário Yamazaki, mariamazaki.com, você pode se inscrever também, ou através do Facebook dele, ou através do site mariamazaki.com. E ali pode se inscrever, pode solicitar inscrição, e obviamente as inscrições serão analisadas, porque existe para poder ter uma alta qualidade no curso, você tem que ter uma seleção, né, uma classe, uma turma não muito grande. Né? A gente sempre fala aqui de esportes menos difundidos, então até para matar aqui com a última pergunta, qual que é a maior dificuldade encontrada hoje quando a gente fala em arbitragens nesses 3 esportes, que são esportes menos difundidos, não são esportes tão menos assim, mas quando a gente tem árbitro, juiz ou alguma coisa, a gente sempre pensa muito no esporte de massa, futebol, vôlei. Qual a grande dificuldade que hoje você como árbitro encontra nos esportes aqui no Brasil? A dificuldade é você ter realmente pessoas que estão empenhadas e querem executar arbitragem, querem fazer arbitragem, querem ser juízes ou árbitros, né? Então é difícil você achar atletas que vão muitas vezes deixar de ser atleta, porque você não pode ter conflito de interesse, ou você é árbitro ou você é atleta. Perfeito. Certo? Então você tem pessoas que queiram deixar de competir pelo seu esporte para ser árbitro, sendo que a remuneração ainda não é uma coisa tão atrativa. Então, lógico, isso existe uma coisa. Antes do CAB MMA, antes do Mário Yamazaki, né, aqui no Brasil,
E depois, é uma agora, evolução, como qualquer mudando, esporte, né? É uma evolução como qualquer... Hoje, juízes de futebol ganham muito dinheiro com isso, né? Então, tinha muita coisa, Rodrigo, só finalizando essa questão de, poxa, você pode ser árbitro pra gente? Você é nosso amigo, ou você conhece. Tinha muito disso, muito amadorismo, que no MMA já é um pouco diferente, no MMA já não. Não é pelada de futebol, isso onde o amigo pode apitar. Você tá na de fora, aí apita o jogo. Isso é interessante, porque aí o que você está falando é a profissionalização dos esportes, né? O MMA no Brasil o mesmo. MMA, o rugby também, já ninguém quer mais aquele amiguinho apitando, já quer um profissional. Exatamente, o MMA principalmente, já até antes da criação da Comissão Atlética, muitos profissionais aí muito bons no mercado, trabalhando, o mestre Doca, que fez o curso com a gente há mais de 10 anos, o Osíris do Rio de Janeiro, pessoal de altíssima categoria. Legal, trabalhando. Mas lógico, também tem outros lugares que você vai encontrar o pessoal que vai quebrar um galinho para os amigos. Então, e esse é o perigo, né? Você tem que ter um pessoal muito bem treinado, uma qualificação, né? Legal. E a gente quer deixar aqui as suas portas abertas, já infelizmente o nosso tempo acabou, o assunto realmente é vasto, foi legal até no final ter só o André hoje aqui com a gente, porque o assunto realmente é muito vasto. André, eu queria que eu agradeço a sua presença, foi um grande prazer ter todo esse conhecimento que você trouxe, um assunto inédito aqui no programa. Realmente. Queria que você deixasse seus contatos para as pessoas que quiserem te ligar, seu celular, seu e-mail, para você para poder entrar em contato contigo e te fazer perguntas diretas. Trocar experiência, trocar informações. Estou à disposição. Eu sou um amante do esporte de contato, né, do rugby e das artes marciais, do MMA, desde o começo. O meu Twitter é André Vadocai, WA. Ali está. O Facebook, email, professor, né? André Vaccaro. Meu e-mail, andrevacaro@gmail, à disposição de todos. Legal. E para trocar experiência, contatos, dúvidas, eu sou uma pessoa muito aberta a isso. E podem procurar também o Herbert Mello. A produção já está terminando o programa para a gente. Já. Pode procurar o Herbert. Herbert, finaliza aí com seus contatos também. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado aí por acompanhar a gente no programa de hoje. A gente viu que foi bastante movimentado o programa, várias perguntas ali, a gente não conseguiu responder todas. Pode orientar as pessoas que também podem mandar as perguntas lá para a Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo. O site é sbgme.com.br. A gente tem uma equipe que responde todas as perguntas e caminha para os nossos convidados. O meu Facebook está como Siga Herbert Mello. Estou no Twitter também com ADM _Herbert Mello. Lá no LinkedIn também pode me procurar lá como professor ADM Herbert Mello. E pode contar com a gente sempre que precisarem aí na área do esporte. Grande abraço. E eu, como sempre, vou me despedir sem falar os meus contatos, mas quem quiser me achar, entra lá nos amigos do Herbert, estou eu lá no Twitter, né, porque se eu for passar todos não vai dar tempo. Nosso site lá é sbgme.com.br e a gente espera você na próxima segunda-feira ao vivo aqui no nosso programa para falar sobre os negócios no esporte e o que há de mais legal na gestão e no marketing esportivo. Um grande abraço para vocês e até lá. Os.